Qual a temperatura mais quente do mundo? Esta água está muito quente, mas está longe de ser a substância mais quente do mundo. Qual é a coisa mais quente que você já viu? Sabemos da existência do zero absoluto, então existe uma temperatura absoluta máxima? Será que a temperatura pode subir a um ponto onde não pode mais continuar aumentando? Vamos começar falando sobre a temperatura corporal humana. 37 graus Celsius é a temperatura média do corpo humano, mas ela não é constante, flutuando ciclicamente em torno de 0,5 grau ao longo do dia. Por exemplo, às 4 horas e 30 minutos da manhã, sua temperatura corporal é a mais baixa do dia, enquanto às 7 da noite ela é a mais alta. Humanos são sensíveis à temperatura corporal, por isso a febre é muito perigosa para nós. A apenas 42 graus já podem ser letais. O Vale da Morte na Califórnia detém o recorde mundial da temperatura mais alta já registrada na Terra, com 56,7 graus Celsius. Água fervente a 90 graus é ideal para preparar chá, e 250 graus são suficientes para cozinhar todos os alimentos. Antigamente, 1200 graus Celsius era a temperatura da lava recém-expelida do solo. No YouTube, alguém usou uma lente de Fresnel para focar a luz solar e derreteu a obsidiana em lava. Essa luz solar, que derreteu a rocha, viajou 149,6 milhões de quilômetros do Sol até chegar à Terra. A temperatura da superfície do Sol é de cerca de 5.500 graus Celsius, mas sua temperatura central atinge incríveis 15 milhões de graus Celsius, ou 15 milhões de Kelvin. As unidades Kelvin e graus Celsius são do mesmo tamanho, 1 Kelvin equivale a 1 grau. O zero absoluto em Celsius é menos 273,15 graus. Em Kelvin, seria 0 K. Um copo de água gelada está a 0 graus Celsius, ou 273,15 Kelvin. Qualquer objeto com temperatura acima do zero absoluto emite radiação. Por exemplo, uma pessoa escondida em um saco plástico preto não pode ser vista, mas a radiação infravermelha emitida pelo corpo dela pode atravessar o saco e ser capturada por uma câmera infravermelha. Para ver a radiação de um objeto diretamente com os olhos, a temperatura do objeto precisa ser maior que 798 Kelvin, 525 graus Celsius. Nessa temperatura, quase todos os objetos começam a emitir uma luz vermelha visível a olho nu. Quanto menor o comprimento de onda da radiação emitida, mais alta é a temperatura do objeto. A explosão da bomba nuclear Castle Bravo liberou uma grande quantidade de raios gama, que são de comprimento de onda extremamente curto, elevando a temperatura do centro da explosão para 350 milhões de Kelvin, a mais alta temperatura já registrada no Sistema Solar. E fora do Sistema Solar? No Sagitário, há um planeta chamado W2104, localizado a 80 anos-luz de distância e com uma massa equivalente a 27 sóis. No momento final de seu colapso, ele liberará uma enorme quantidade de energia, alcançando temperaturas de 1 trilhão de Kelvin. A energia liberada pelos raios gama superaria a energia total liberada pelo Sol durante toda a sua vida útil. Mesmo estando a 75.680 trilhões de quilômetros de distância, se a Terra fosse atingida pelos raios gama de W2104, um quarto de nossa atmosfera seria destruído em 10 segundos, causando extinções em massa, escassez na cadeia alimentar e fome. Quanto mais quente é um objeto, mais curto é o comprimento de onda da radiação que ele emite. Essa lei é conhecida como a lei de deslocamento de Wien. Se o comprimento de onda da radiação emitida por um objeto é 1, 6. Multiplicação 1, 0. 26. 1, 6 multiplicação 10. Menos 26 metros, então sua temperatura seria 1, 4. Multiplicação 1, 0. 32. 1, 4 multiplicação 10. 32. K. Esse é o comprimento conhecido como distância de Planck, a menor distância existente no nosso universo. A temperatura correspondente é chamada de temperatura de Planck, a mais alta temperatura existente no universo. Se adicionarmos mais energia, teoricamente, o comprimento de onda pode ficar ainda mais curto e a temperatura mais alta, mas na prática não é assim.
qualquer temperatura acima de 1,4. Multiplicação 1,0. 1,4 multiplicação 10. 32. K excede os limites da nossa teoria. Com energia alta demais, formaria-se um buraco negro. Para entender o que acontece acima da temperatura de Planck, talvez seja necessário viajar para dentro de um buraco negro. O Sol tem atualmente 4,7 bilhões de anos, estando no meio de sua vida útil. Até hoje, já consumiu 10 vezes o peso da Terra em hidrogênio. Curiosamente, embora o volume do Sol seja 300.000 vezes maior que o da Terra, devido à sua baixa densidade, a quantidade de calor que você emite por centímetro cúbico é maior que a do Sol. Pode-se dizer que cada célula do seu corpo contém mais energia que o mesmo volume do Sol. Então, quando seu amigo estiver triste, não insista para ele sair e tomar um pouco de sol, porque seu abraço é mais quente que o sol. Se gostou, deixe aquele like e se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu!